Mais uma vez, bom dia a todos que entraram agora. Perfeito. Vamos iniciar nossa aula de hoje, tá? Vamos compartilhar aqui a nossa tela. Nós falamos a semana passada de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, foi isso? Sim. Chegamos a falar de férias? Sim ou não? Sim, professor. Sim, no fim, como o slide era pequeno, o senhor passou as férias. Período concessivo, período aquisitivo. Então a gente já está bem adiantado, né? Graças a Deus. Estamos bem adiantados, graças a Deus. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente vai entrar na unidade, no encontro 13, é isso? Deixa eu conferir aqui, só um minutinho. Eu estou abrindo aqui o nosso portal do aluno. Unidade 4, 13. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar de extinção, né? Que era justa causa, não é isso? Que eu ia precisar das 3 aulas, né? É isso aí, professor. Acho que é isso aí. Acho que é o encontro 13 também. Deixa eu ver. É 16 ou 13? A gente falou de contrato de trabalho, sua forma e extinção, 412? Terminou, né? Foi isso mesmo. Suspensão de trabalho. Isso. Então, vamos para o encontro 13, tá? Unidade 4, encontro 13. Deixa eu só abrir aqui. Extinção do contrato de trabalho por justa causa. Já abri aqui. Deixa eu compartilhar a nossa tela. Tá dando para vocês verem aqui? Tá compartilhado aí com vocês? Tá bom. Sim ou não? Sim. Sim. Sim, estou vendo. Tá bom. Então, a gente começa na unidade 4, encontro 13. O tema da nossa aula de hoje é a extinção do contrato de trabalho por justa causa. Então, a gente viu o contrato de trabalho, seu nascedor, a sua formalização do contrato de trabalho. Vimos aí todas as causas suspensivas, né, e interruptivas do contrato de trabalho. Perfeito. Tratamos depois sobre férias. Aí falamos de contrato determinado, contrato indeterminado. Isso não demanda muita interpretação, tá? E agora a gente vai para a parte finalizando o contrato do trabalho, que é a sua própria extinção, né? O seu término do seu contrato de trabalho. E uma das modalidades do término do contrato de trabalho, da sua extinção, é por justa causa. Eu fiz aqui um quadrinho para que a gente tenha aí uma visão bem ampla quando a gente fala de justa causa, perfeito? E na aula de hoje a gente vai ver cada uma dessas modalidades. Então, para quem está chegando agora, unidade 4, encontro 13, perfeito? Uma das aulas maiores que se tem, né? Mais extensa, mas bem fácil, não tem muito segredo, ok? Onde está a fundamentação legal da extinção do contrato de trabalho por justa causa? Está lá no artigo 482 da
CLT, que trata efetivamente da extinção do contrato de trabalho por justa causa. Então, eu pediria a vocês, perfeito, de darem uma lida, tá, no artigo 482 da CLT. Pediria faria esse pedido para vocês. Dê uma lida no 482 da CLT na íntegra. Então, vamos lá, meus amigos. O artigo 482 da CLT enumera circunstâncias ensejadoras da demissão por justa causa, ok? Não podemos nos esquecer que quando a gente fala de justa causa no direito do trabalho, é a penalidade máxima que a gente pode aplicar em um empregado, tá? É o máximo, mandar ele embora por justa causa. Não podemos nos esquecer que, se não tiver bem fundamentado de acordo com o artigo 482 da CLT, ele vai ingressar perante o Poder Judiciário e vai pedir a nulidade desta demissão por justa causa. Tá? Ele vai pedir a nulidade da aplicabilidade desta justa causa. Perfeito? Então, se a gente não fizer o devido enquadramento no artigo 482, com a sua respectiva alínea, tá? Perfeito? Cada uma dessas, nós teremos problemas, porque ele vai conseguir a nulidade, e aí ele conseguindo a nulidade vai ter vai ensejar o pagamento do direito material, que são as verbas para ele, e como é uma penalidade máxima que a gente aplica ao empregado, isso vai ensejar dano moral, tá? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, perfeito? Para que não tenhamos problemas nesse sentido, tá? Então, o artigo 482 vem tratando aí, né, os motivos ensejadores para a aplicação da justa causa. Temos que tomar muito cuidado com isso, para que ele não pleiteie perante o Poder Judiciário a nulidade da demissão por justa causa e a gente venha a ter aí problemas. 482 da CLT, a linha A, ato de improbidade. Tá dando para vocês verem bem aí a apostila na tela, o material? Para mim tá, professor. Tá bom também. Então, se o senhor podia aumentar um pouquinho mais, a idade agradece. Eu também iria pedir isso que o Atila pediu. Vamos lá. Tá aqui, obrigada, professor. Agora ficou melhor. Obrigado. Vamos lá. Ato de improbidade é a conduta faltosa do empregado que age de modo contrário à lei. Existem interpretações doutrinárias distintas sobre a necessidade de haver ou não dano ao patrimônio do empregador ou de terceiros para que se configure ato de improbidade. Há uma discussão doutrinária e jurisprudencial, tá? Porque quando você fala de ato de improbidade, perfeito, muitas das vezes nós estamos falando aí de dano ao patrimônio do empregador. Então, é aquela pessoa, né, que efetivamente está descontente no ambiente do trabalho e ele desconta a sua insurgência, a sua indignação, até o seu rancor, acabando com o veículo, efetivamente destruindo aí o maquinário da empresa, tá? Então, ele acarreta aí um dano ao patrimônio do empregador. Perfeito? Pode ser do empregador ou de terceiros, tá? Eu vou deixar meu carro para fazer revisão na concessionária. O mecânico lá está descontente com o trabalho, deixa meu carro sem óleo. Então, é um dano a terceiro. Mas ele fez isso porque ele discutiu lá com o gerente, perfeito, e descontou a raiva dele, né, em cima de mim. Perfeito? É isso que efetivamente não pode ocorrer. Ocorrendo esse dano ao patrimônio do empregador, nós estamos falando efetivamente de ato de improbidade. Eu tive uma circunstância que a gente defendeu aqui no escritório, era uma máquina agrícola que custava milhões de reais, entendeu? Milhões. E o cidadão comprou e ele teve uma discussão lá com o peão, né? Com o colaborador.
que o cara fez? Ele abriu lá o cárter onde vai o óleo e encheu de areia. Perfeito. Resumindo, estragou o motor da colheitadeira. A maioria das peças dela é importada. Ok. O que aconteceu? Dando justa causa. Pô, mas só justa causa efetivamente resolve? Não, você manda embora por justa causa, depois você entra com uma ação regressiva contra o empregado, tá? Para que ele faça a restituição do valor gasto. Ok? E aí ele teve que pagar, né, efetivamente o valor aí do motor da máquina. Mas sabe quando ele vai conseguir pagar? Nunca, porque o valor da máquina, do motor da máquina, do conserto dessa máquina ficou em R$800 mil. Perfeito? Hein? Então, a máquina é enorme, né? Ela custava 3 milhões e pouco, você entendeu? Ele efetivamente vai ter que pegar e trabalhar muitos anos, né? Com o intuito de pagar aí o motor dessa máquina. Perfeito? Então, é qualquer dano ao patrimônio do empregador de terceiros. Perfeito? Ato efetivamente de improbidade. Só que a gente tem que analisar isso, né, com muita cautela. Perfeito? Por isso que é importante a gente ter aí um bom contrato de trabalho. Vamos partir do seguinte princípio. Imagine uma pessoa que trabalha, né, com o carro da empresa todos os dias. Pô, o risco dela ter uma colisão, dela ter uma batida com o patrimônio da empresa é simplesmente enorme. Por exemplo, exemplifica, professor, para ficar mais claro. Esse pessoal que trabalha com telefonia, Vivo, né, TIM, o pessoal da Icomon, que é prestador de serviço para a Vivo, que faz aí efetivamente a ligação das telefônicas que nem nós vemos aí nas ruas, né? Eu tenho muitas ações contra a Icomon. Poxa, o pessoal fica efetivamente se discutindo isso muito forte, porque o cara está o dia inteiro com o patrimônio da empresa, que é o carro, rodando para lá e para cá. Perfeito. Então, isso vai ser ensejador, né, de uma demissão por justa causa. Se for na modalidade de culpa, não, é diferente, né? Se for na modalidade de dolo, ok, ele pegou o carro e sentou no poste. Aí ele ocasionou um dano ao patrimônio do empregador de forma proposital. Agora, se ele passou no farol vermelho e efetivamente, ok, acabou por colidir, ele não agiu, né, querendo. Muito embora ele tenha sido negligente, imprudente, uma das modalidades de culpa, não ensejará efetivamente dano ao patrimônio. Por gentileza, fechem o áudio de vocês aí. Quando quiser falar comigo, me chama, por favor. Então, vamos lá. Nessa linha, nesse ato de improbidade aqui, tá? A gente tem que, na elaboração do contrato de trabalho, até mencionar o que pode ser considerado como dano ao patrimônio do empregador. Tá? Eu disponibilizo para os meus colaboradores tablet, disponibilizo para os meus colaboradores celular. O cara perdeu um tablet, esqueceu em algum lugar, já é motivo de mandar embora por justa causa. Tá? Então, a gente sempre tem que levar aqui, no ato de improbidade, a conduta dolosa do empregado em acarretar dano ao patrimônio do empregador ou de terceiros. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida ou não? Não. Então, vamos continuar. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Estamos estudando o artigo 482 e as alíneas dele, tá? Incontinência de conduta ou mau procedimento. Tanto a incontinência de conduta quanto o mau procedimento tipificam um comportamento do empregado contrário às regras socialmente admitidas. A diferença entre as expressões é que na incontinência de conduta se relaciona a comportamento incompatível
com a moral sexual, enquanto o mau procedimento atinge as outras dimensões da moral, que não a sexual. Exemplo, destruir propositadamente equipamentos da empresa, tá? Nesse contexto, o assédio sexual, quando praticado por um trabalhador em relação a outro, pode ser enquadrado no inciso estudo, tá? Especificamente como incontinência de conduta. Então, até pus um quadrinho aqui, ó, incontinência de conduta e mau procedimento. Incontinência, conduta. Conduta que atinge a moral do ponto de vista sexual. Configura a justa causa somente quando prejudique o ambiente laborativo ou as obrigações contratuais do obreiro. Mau procedimento. Conduta que atinge a moral do ponto de vista geral, excluído o sexual. Dirigir o veículo da empresa sem autorização, pichar paredes do estabelecimento, danificar equipamentos empresariais e assim vai. Tá? Então, isso daqui tem que estar muito bem claro, né? Incontinência de conduta ou mau procedimento, perfeito? Por exemplo, na incontinência de conduta, tem que ter uma diferença, né? Que atinge a moral do ponto de vista sexual. Será que um galanteio dentro do ambiente de trabalho, né? Um rapaz que leva, ou uma moça que leva flores, que presenteia alguém dentro do ambiente de trabalho, está agindo efetivamente com incontinência de conduta? Tá? Será que efetivamente atinge a moral do ponto de vista sexual, um simples galanteio? Ou então a pessoa troca, né? Faz uma proposta, ok, efetivamente indecorosa para a pessoa dentro do meio ambiente do trabalho. O que é esta moral do ponto de vista sexual? Perfeito? É tudo isso que nós temos que analisar, tá? Para efetivamente ver. Por favor, desliga só o áudio aí, por gentileza. Senão fica refletindo aqui, eu estou gravando. Então, nessa linha, nós temos que verificar, perfeito, como é que se deu, né, o atingimento desta moral do ponto de vista sexual, perfeito, que prejudica aí o ambiente laborativo. Diferente do mau procedimento, né, exclui-se o sexual, dirigir um veículo sem autorização, o rapaz deixa lá o veículo parado, alguém pega para sair. Quando eu falo veículo, eu posso falar de uma empilhadeira, qualquer coisa, tá? Que eu possa danificar os equipamentos empresariais. Então, a gente age aí com mau procedimento, tá? Incontinência de conduta ou mau procedimento. Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. E quando constitui ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Assim como na linha anterior, aqui também é possível enxergar duas condutas distintas. A negociação habitual no local de trabalho e a concorrência com o empregador. Tá? Vamos lá, negociação. Estou lendo o caput, né, a linha do caput do artigo. Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, de quando constituir ato de concorrência. Assim como na linha anterior, aqui também é possível enxergar duas condutas distintas, a negociação habitual e a concorrência. Negociação habitual. O empregado comercializa produtos ou serviços por conta própria na empresa, quando deveria estar exercendo as atividades para as quais foi contratado. Eu odeio que no ambiente de trabalho a pessoa fica uma para outra. Você quer comprar trufa? Você quer comprar lingerie? Você quer comprar produtos de beleza? Olha o brinco que eu estou vendendo. Olha a roupa. Poxa, né? A pessoa está dentro do ambiente de trabalho para exercer as atividades para a qual foi contratado.
e não para ficar fazendo negociação habitual dentro do ambiente do trabalho. Perfeito? Há muitos anos atrás, tinha umas pessoas que vendiam, servidores públicos que vendiam trufa dentro da Justiça do Trabalho. Então, você pedia um processo, ok? Por gentileza, gostaria de ver o processo número tal. Ô, doutor, quer uma trufinha aí? Ô, doutor, quer isso? Pô, eu achava isso cúmulo, isso me sentia altamente constrangido com isso, tá? Porque você falava, não, obrigado, a pessoa não gostava. A pessoa efetivamente não gostava. Pô, você sentia que a pessoa efetivamente ficava resignada, né, diante da sua negativa e não comprar o produto dela. Mas eu não sou obrigado a comprar o produto dela. Eu estou exercendo a minha atividade de poder ver o processo e não ficar, ela não pode ficar negociando dentro do ambiente de trabalho. Perfeito? Eu costumo colocar isso, esse artigo 482 da CLT, é um artigo que eu sirvo muito de diretriz para a elaboração de contrato de trabalho, tá? Porque todos vocês já devem ter passado por essa situação, né? Que pessoas ficam negociando habitualmente no local de trabalho. Sempre tem alguém ofertando algo para alguém, tá? Aí vai que esse produto não seja bom, vai que a pessoa não pague a outra, vai que efetivamente esse produto tenha algum problema aí de fabricação. Poxa, você já passou a ter um outro problema dentro do ambiente de trabalho, perfeito, que não tem nada a ver com a atividade que você está exercendo. Tem nada a ver com a atividade que você está exercendo. Só que aí as pessoas acabam efetivamente entrando em discussão, perfeito, por causa do produto, por causa do serviço, sei lá o quê, perfeito. E aí passa a ser uma problemática do empregador. Esse dispositivo em especial, eu não permito, entendeu? Negociação habitual no local de trabalho. Já tive N problemas com isso. N, tá? N problemas. Já a concorrência com o empregador caracteriza-se pela comercialização dos mesmos produtos e serviços, objetos da atividade empresarial do empregador, e com a concorrência desleal. Tem gente que diz que no time, está no time, mas faz gol contra, né? O cara trabalha na empresa, está trabalhando na empresa, tá? Mas faz uma comercialização dos mesmos produtos e serviços, tá? Objetos da atividade empresarial do empregador. Perfeito? Muitas das vezes eu já fui comprar algum produto ou for me prestar algum serviço em alguma empresa, e o próprio empregado falou, ó, vai ali no concorrente que é mais barato. Perfeito? Ou então estou eu vendendo isso daqui, ó, comprei no mercado em paralelo, eu mesmo estou vendendo aqui. Poxa, ele está cometendo praticando uma concorrência desleal com o empregador. Poxa, ele ele faz parte do quadro de funcionários na empresa, tá? E concorre diretamente com ela. Eu acho também isso um cúmulo, tá? Professor, Nessa linha, deixa eu só finalizar aqui o raciocínio. Nessa linha aqui, só um minutinho. Nessa linha aqui, eu também, quando a gente fala de serviços, perfeito, eu acho muito interessante isso. Você entra numa empresa, né, ou num escritório de advocacia, para eu ser mais claro, ok? E as pessoas ficam, né, no início vem, pelo amor de Deus, me concede um estágio, me concede um serviço, deixa eu trabalhar com você, tal. Você concede um estágio para essa pessoa, deixa eu trabalhar isso e aquilo. Passado algum tempo, ela passa a falar mal do escritório. Esse escritório é uma porcaria, essa empresa é uma porcaria. Pô, perfeito, se a empresa é tão ruim assim, tá? Peça a demissão. Sai fora. Licença, professor. Posso falar? Deixa eu só terminar aqui, eu vou passar a palavra para a sua colega, depois eu passo a palavra para você. Só um minutinho. Ok. Nessa linha, tá? Eu vejo isso todos os dias. Essa empresa, vou abrir aqui, tomar
uma entrevista para uma reclamação trabalhista. Doutor, essa é uma empresa porcaria, tal, isso e aquilo. A empresa é uma porcaria. Quantos anos você trabalhou lá? Trabalhei 8 anos. Como é que é? Ela é tão porcaria, você trabalhou 8 anos da sua vida na empresa? 5 anos, 6 anos, não sei. Perfeito. Então, será que ela é tão ruim assim? Então, por que você não saiu? Ninguém está atrelado a ninguém. Contrato de trabalho, ele pode ser extinto a qualquer momento. Se não tivesse bom, né? Que fosse procurar algo melhor. Então, eu não sou adepto, né, nessa linha de, quando se fala de concorrência com o empregador, tá? Aqui é mais atrelado, efetivamente, tá? A comercialização de produtos e serviços. Perfeito? Mas eu também acho um cúmulo quando se fica falando mal, né, da empresa para a qual a gente está trabalhando. Perfeito? Se você não está contente no ambiente de trabalho no qual você está inserido, você é livre. Ninguém é obrigado a ficar atrelado a ninguém. Você não está bem no seu casamento, separa. Você não está bem no meio ambiente de trabalho, por favor, a porta da rua, serventia da casa. Não falar que a empresa efetivamente é uma porcaria, ainda que seja. Mas você tem a liberalidade de efetivamente buscar novos horizontes que seja bom para você. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nessa linha, eu sugiro, eu proponho para vocês aí fazer um contrato de confidencialidade, né? Para que efetivamente não fique se denegrindo a imagem da empresa, perfeito? Para que não se revele qualquer segredo dela, para que a gente não tenha aí maiores problemas. Quem ia me perguntar primeiro, que era uma moça? Sou eu, professor. A Rita. Fala, dona Rita. Minha pergunta é sobre essa concorrência e negociação. Esses 2 tópicos são para demissão da pessoa por justa causa ou é usado na defesa no processo, quando a pessoa colocou o processo contra a empresa? Vamos lá. A gente está estudando, Rita, o artigo 482 da CLT, que enumera as circunstâncias ensejadoras da demissão por justa causa. Sendo que a sua alínea C, tá? Isso daqui não fui eu que coloquei, eu só reproduzi o dispositivo legal. Perfeito? Ele fala na negociação habitual e ato de concorrência, melhor dizendo, isso, tá? Negociação habitual e concorrência com o empregador. Perfeito? Então, isso daqui é os motivos ensejadores para demissão por justa causa. Perfeito? Então, você vai mandar embora porque ele está praticando compra e venda dentro do ambiente de trabalho ou está concorrendo deslealmente contra o empregador, tá? Muitas das vezes falando mal até do próprio produto que a empresa vende. Esse produto é uma porcaria. É complicado isso, né? É extremamente complicado. Professor, essas duas... É bom colocar isso aí no contrato inicial de trabalho, né? De admissão. Com certeza. Para poder ter uma força na hora de mandar a pessoa embora com mais força, vamos falar assim, com mais... como é que se diz? Fixado na lei, né? Exatamente. Tá. Obrigado, professor. Vamos lá. Quem é o outro amigo que ia me fazer uma pergunta? Sou eu. Qual é o seu nome para mim, por favor? Renato. Fala aí, Renato. Professor, é de um assunto que o senhor falou sobre... Eu trabalhei em restaurante muito tempo, né? E quando eu trabalhava na parte administrativa, eu sempre falava para os funcionários que eu tinha um ranço extremo de pessoas que começavam a falar mal da empresa, porque eu achava que era muito mais fácil você chegar, conversar comigo, falar que queria ser mandado embora e eu ia ver o que podia fazer. Porém, se eu descobrisse que estava falando mal da empresa, eu não mandava embora. E então, teve algumas audiências que eu fui de funcionários que processaram o restaurante e tudo mais. E se eu cito que esse funcionário falava mal da empresa, estava insatisfeito, queria ser mandado embora, se eu consigo testemunhas,
é um ponto a favor da empresa, né? Mais ou menos, amigo. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de justa causa, tá? A gente fala de um princípio que se chama assim, princípio do imediatismo. Perfeito? Princípio do imediatismo. Então, na verdade, quando você tem o conhecimento, né, da justa causa, um dos motivos da justa causa que estão elencados aqui no 482 da CLT, você deve aplicar ela com imediatidade, de imediato, sob pena de configurar, tá, um perdão tácito. Perfeito? Eu falei mal da sua empresa, né, na qual eu trabalho, você também não se insurgiu, eu entendo, subentendo, né, que você efetivamente, ok, anuiu com isso, que você me perdoou por isso. Perfeito? Então, é um ponto a desfavor? Sim, mas não que vai configurar, ok, a justa causa, porque se eu deixei passar, né, eu subentendo que efetivamente você também anuiu com isso. Por que você não mandou embora com imediatismo, que é o princípio que rege a justa causa, assim que a pessoa cometeu o ato faltoso, né? Assim que a pessoa cometeu o ato faltoso. Eu, por exemplo, aqui no meu escritório, tá? Eu admito qualquer coisa, mas não admito que fale mal. Perfeito? Aceito efetivamente críticas construtivas, aceito isso. Mas, se tá ruim, é o que eu digo, né? Porque aqui é um local de prestação de serviços jurídicos. É simples, né? Tá ruim, não tem problema, vai embora. Perfeito? Às vezes tem alguma objeção aqui. Estou trabalhando demais. Poxa, melhor do que não tivesse trabalho. Melhor do que não tivesse trabalho, entendeu? Foi a empresa que foi bater na sua porta, você que bateu na porta da empresa, né? E outra coisa, teve um caso uma vez que o gerente da noite já tinha um rapaz que queria ser mandado embora, e esse rapaz, ele cometeu, eu não lembro o ato que ele cometeu, e o gerente virou e falou: Renato, pode ir embora, o nome do rapaz também era Renato, pode ir embora, amanhã só vem assinar suas contas. Aí esse gerente era um amigo interpessoal meu também. Eu já tinha ido embora há cerca de 1 hora, estava no trânsito, era mais ou menos 11 da noite. Esse outro gerente me ligou e falou: cara, acabei de mandar o Renato embora e ele tá lá na porta me esperando. Ele falou que vai esperar eu sair, eu tô com medo dele fazer alguma coisa. Como que, tipo, num processo isso seria visto? Como que a gente teria que agir? Tanto que eu tive que voltar para buscar esse meu colega, realmente, porque o cara era muito grande e ele era pequeno. O meu colega era pequeno e super fofo, vamos dizer assim. A ideia, amigo, eu só não entendi o seguinte: a pessoa foi mandada embora por justa causa ou não foi mandada embora? Não, ele ia ser mandado embora com todos os direitos dele. O Renan ia mandar ele embora com todos os direitos. Só que aí ele acabou ameaçando o Renan. A gente ligou para o gerente geral. Assim que eu fui buscar o Renan, ligamos para o gerente geral e ele informou: avisa o RH que ele vai ser mandado por justa causa. Só que depois eu não acompanhei mais o caso, porque eu não era gerente da noite, eu só estava cobrindo a outra gerente. Cara, em nenhum momento a gente pode deixar que efetivamente aconteçam aí, né, circunstâncias de agressão física, agressão moral dentro do ambiente de trabalho, entendeu? Na verdade, se ele ameaçou, ok, e ele já tinha sido mandado embora sem justa causa, que foi o que você me falou, tá? Não há como fazer esta conversão. Perfeito? Aí a gente passa para uma outra seara do direito, que não é mais a trabalhista, é a seara do direito penal, tá? Crime de ameaça, que vem elencado lá no artigo, salvo engano, 139, injúria, calúnia e difamação, 139, 140, 141 do Código Penal, ok? E tem em específico o crime de ameaça. Mas ele foge aí à seara trabalhista, porque você já havia demitido ele sem justa causa. Foi você que me falou isso. Perfeito? Então, ele já estava demitido sem justa causa.
Aí ele, posteriormente à demissão por justa causa, ele ameaçou. Então, é um fato subsequente, tá? É um fato subsequente, não um fato antecedente. Se fosse um fato antecedente, aí seria demissão por justa causa. Aí eu não posso fazer essa conversão, não dá. Ok? Senão eu estou aplicando dupla penalidade nele, né? Estou mandando embora e depois estou aplicando justa causa. Não cabe. Quando eu mandei já embora por justa causa, eu já extingui o contrato de trabalho dele. Ele já não faz mais parte. Se eu falar para você, Renato, você já não trabalha mais comigo, tá? Vem aqui na empresa para acertar suas contas. Já finalizei. Está finalizado o contrato de trabalho. Perfeito. Daí para frente, a gente não está falando mais de contrato. Ele já está finalizado. Tudo bem, Renato? Tudo bem, obrigado. Professor, Olá. Olá. Desculpa atrapalhar. Eu queria fazer uma pergunta, mas não é sobre esse último tópico, e sim sobre incontinência de conduta. Vamos lá. O ato de assédio sexual é uma coisa que é muito tênue, porque pode ser um elogio, mas a pessoa pode entender isso como um assédio. Como lidar nesse fato, professor? É bem complicado. Por isso que, dentro do poder diretivo do empregador, tá? Você tem que regulamentar o que pode e o que não pode. Contanto que tem algumas empresas que não permitem nem que as pessoas mantenham relação amorosa, namorado mesmo, entendeu? Dentro do ambiente de trabalho. Por qual motivo? Porque esse casal, vamos dizer assim, né? Ele pode efetivamente terminar esse relacionamento, aí um com raiva do outro acaba aí denigrindo a imagem do outro, contando situações pessoais e assim vai. Então, a empresa, efetivamente, com o intuito de se proteger, se tutelar, né? Ela não permite que casais, né, em especial de namorados, mantenham relações amorosas dentro do ambiente de trabalho. Perfeito? Então, isso efetivamente faz parte de uma regulamentação, né? Como regulamentar este convívio dentro do ambiente de trabalho? Como fazer esta regulamentação? Perfeito? É um negócio extremamente complicado. Vou contar uma história para vocês de incontinência de conduta. Tinha um cidadão que trabalhava numa empresa, tá? E todo dia de manhã, quando ele chegava, ele tinha uma secretária. Aquelas secretárias fogosas, né? Você entendeu? Bem, como é que eu posso dizer? Bem avantajada, vamos dizer assim, né? E aí ele chegava e todo dia pela manhã, a hora que ele passava por ela para entrar na sala dele, ele dava um tapa nas nádegas dela. Ok? Então ele passava por ela, olá, bom dia, tal, e paf! Dava um tapinha lá nas nádegas dela. Perfeito? E ela, né, recebia este tapa e ficava toda sorridente, toda feliz, aquela coisa toda. Perfeito? Toda dada com os tapas que vinha nas nádegas dela. Resumindo, perfeito, por um outro motivo, ela foi mandada embora. Perfeito? Ela entrou com uma ação pedindo assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. Pergunto para vocês, é assédio ou não? Não, professor, porque ela aceitava. E aí, meus amigos, é assédio ou não? Eu acho que sim, porém... não sei. Eu acho que é assédio. Eu também acho que é assédio, mas eu não sei qual é a lei e como que é, professor, mas eu acho que sim. Eu acho que é assédio, mas porque não deve ser feito isso no ambiente de trabalho. E ela poderia alegar várias coisas, que tinha medo de ser mandado embora, entre outras coisas, dependendo do cargo do rapaz que fazia isso com ela. Então, vamos lá. Não configurou-se como assédio sexual, ok? Poxa, ela, na primeira tapa que a pessoa deu nas nádegas dela, entendeu? Ela já deveria, sim, surgir de imediato.
Ela já deveria se insurgir de imediato. Ela não se insurgiu, ela anuiu. Contanto que foi uma das perguntas do juiz às testemunhas, tá? Por quanto tempo ocorreu isso? Entendeu? Ocorreu há mais de ano. E ela nunca se manifestou? Não, ela nunca se manifestou, nunca efetivamente se insurgiu contra este ato. Nunca teve nada efetivamente que ela pudesse dizer que não concordava com isso, tá? Muito pelo contrário, ela achava o máximo que o chefe dela efetivamente praticasse, né, esse ato com ela. Perfeito? Então, não foi caracterizado, né, uma linha de assédio sexual. Perfeito? Então, a gente sabe aí também que o empregado também tem que conhecer os limites dele, né, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer. Perfeito? Por isso que quando a gente, dentro do ambiente do trabalho, vai brincar com alguma pessoa, de repente a gente tem que pautar isso muito bem, porque a gente não sabe qual é a conotação que isso vai tomar, se a pessoa vai anuir com esse tipo de brincadeira que a gente vai fazer, né? Eu, por exemplo, eu odeio, não admito aqui quando a gente faz regulamentação dentro do ambiente de trabalho, colocação de, por exemplo, de apelido, alcunha. Perfeito? Você não sabe se num primeiro momento aquela pessoa até anui, uma vez que ela está constrangida com aquilo, ou se aquilo efetivamente está fazendo muito mal para ela, e ela não tem coragem de dizer. Perfeito? As pessoas têm nome para ser chamadas pelo nome, tá? As pessoas têm nome para ser chamadas aí efetivamente pelo seu nome. Então, é isso que a gente tem que observar. Muitas das vezes a gente tem essa problemática, entendeu? Apelido dentro do ambiente do trabalho, né? Uma outra circunstância que eu estou colocando para vocês. Muitas das vezes até um apelido carinhoso, entendeu? Mas para carinhoso do ponto de vista de quem? Você chamar alguém de fofinho dentro do ambiente do trabalho. Esse fofinho, o que é? Ele é gordo, ele ou ela é gordo e você está chamando de fofinho e a pessoa não gosta de ser chamada de fofinho. Qual que é a ideia, né, de se pôr este apelido? Perfeito? Qual é a conotação que isso tem? Tá? Eu não deixo. Eu lembro, por exemplo, que eu tive uma empresa que eu sempre coloco que apelido eu não gosto. Contanto que as empresas mais organizadas, vamos dizer assim, as pessoas usam crachá. Por que você usa crachá na empresa? Para que as pessoas possam ser chamadas pelo nome. Então, você já olha no crachá, já identifica o nome daquela pessoa e já se reporta a ela pelo nome dela. Aí teve um colaborador que tinha um nome muito estranho, um nome feio, né? Falou, doutor, eu não gosto do meu nome. Perfeito, eu prefiro que as pessoas me chamem pelo meu apelido. Simples assim. Então, vamos fazer o seguinte, amigo, vamos trocar seu nome. Existe uma ação de retificação de assento de nascimento. Troca seu nome. Agora, se o nome é feio, eu não tenho culpa. Culpa é da sua mãe, não é culpa minha. Aí você chama por apelido, aí depois a pessoa vem com uma ideia que efetivamente se sentiu constrangida, se sentiu menosprezada, se sentiu humilhada dentro do meio ambiente de trabalho. É a pergunta que o juiz vai fazer. Utilizava-se apelido dentro do meio ambiente de trabalho? Sim. E apelido é uma coisa regulamentada por norma? Não é. Perfeito. O nome, sim. O nome do cara pode ser o mais feio que for. Mas ele tem que ser chamado pelo nome dele. Tá? Estou descontente com o nome, troco o nome. Simples. Tudo bem, meus amigos? Sim ou não? Falem comigo. Tem alguém aí? Deixa eu ver. Tudo bem, ok. Se tem alguém aí. Tudo bem, professor. O Átila, será que o Átila está dormindo? Vamos acordar ele. Átila. Acordei, professor, acordei. Então, vamos lá. Condenação criminal do empregado. Passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da pena. Tá? Passada em julgado significa trânsito em julgado. Tá? Caso não tenha havido suspensão da pena.
Caso o empregado seja condenado e tenha que cumprir a pena, não será possível a ele cumprir a sua principal atribuição decorrente do contrato de trabalho, prestar os serviços. Nestes casos, poderá o empregado pôr fim ao contrato por justa causa. Lógico, ele foi condenado criminalmente, vai ter que se recolher à prisão para cumprimento de pena, não há como ele efetivamente, né, dar continuidade mais ao contrato de trabalho. Então, acarretará aí a demissão por justa causa. Atente-se para o fato de que esta possibilidade não se confunde com a prisão provisória, que é motivo de suspensão contratual, e não de demissão como justa causa, tá? A gente vai se deparar com muitos problemas, tá, de falta de pagamento de pensão alimentícia. Ok, efetivamente, a pensão alimentícia pelo não pagamento vai acarretar uma prisão, mas é uma prisão sem pena, é uma prisão administrativa, tá, para ver se a pessoa tome juízo. Então, muitas das vezes, você vai estar lá no ambiente do trabalho, perfeito, e a polícia efetivamente vai levar esta pessoa à prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia. Isso acontece com muita frequência, tá? Não vai pensar que isso é raro acontecer, isso acontece com muita frequência, tá? Não é uma condenação criminal, tá? Não é caso, efetivamente, ok, de se mandar embora por justa causa. É diferente do que a pessoa que cometeu um roubo, cometeu um homicídio, é totalmente diferente. Tá? Na pensão alimentícia, a gente está falando de uma pena administrativa e não uma prisão com pena. Contanto que na própria prisão provisória, ó, tá? Não se confunde, porque não acarreta aí a demissão com justa causa, é uma suspensão contratual, sem trabalho, sem salário. A gente conversou isso a aula passada. Esse é um tema que merece destaque, como eu já disse, reiterando aí, tá? Muita gente vai sofrer, eu fico imaginando até nessa pandemia que um monte de gente perdeu o seu trabalho, a gente está caminhando aí para uma situação bem complicada, né? As pessoas estarão aí, haverá muita falta de pagamento. As pessoas estarão no seu ambiente do trabalho e, com certeza, né, não conseguirão pagar aí a pensão alimentícia e serão conduzidas à prisão. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Alternativa E, de elefante. Professor, uma dúvida. Diga, meu amigo Átila. A gente, por exemplo, tem num negócio o sistema de circuito interno, né, de gravação. Aí, digamos que o empregado ele é filmado cometendo um roubo, por exemplo, e não foi feito flagrante. Caso se dê demissão justa causa, eu já vi processos que perderam porque a Justiça do Trabalho não julga crime. Então, como é que faz esse negócio assim? Exatamente. Ele cometeu um roubo de quem? De um terceiro, é isso? Ou de algum patrimônio da empresa? Da empresa. Se ele cometeu o patrimônio da empresa, é um ato de improbidade. Ok? Seria um ato de improbidade, é um dano ao patrimônio do empregador, tá? Perfeito? E também poderia ser um mau procedimento, comportamento do empregado contrário às regras socialmente admitidas. Então, nessa linha, a gente sabe que não é para se roubar, né? Na verdade, você deve estar me falando de furto ou de roubo mesmo. Assim, quando o empregado, por exemplo, pega o dinheiro do caixa, põe no bolso e vai embora. Isso é furto, tá? Não é roubo. Então, nessa linha de furto, ok, é uma regra não socialmente admitida. Se pegou e tem câmera disso, você pode efetivamente mandar embora assim por justa causa. Como não? Okay. É que assim, o juiz ele não aceitou a gravação como prova
exatamente sob a alegação que ele não podia julgar o ato. Como não? Ele não poderia condenar, você entendeu? Porque a Justiça do Trabalho, como você bem falou, ela não tem competência criminal, tá? Mas, então, se alguém furtar alguma coisa dentro do meu escritório, eu não posso mandar embora por justa causa? Então, alguém vem aqui, leva meu computador embora e tá tudo certo? Não é bem então, assim. Essa é a minha dúvida, porque, pelo menos assim, nos casos que eu tive contato, nenhum deles o juiz aceitou a prova, porque a partir do momento que ele aceita a prova, ele também aceita o ato, né? Ele aceita o crime. Aí, não sei, a alegação sempre foi essa, tira do processo e toca o pau. Desconsidera a justa causa. Maria das vezes, o que tem que ser feito, Átila? Abre-se o processo criminal, ok, abre-se o processo criminal, e espera o processo trabalhista, ele fica suspenso, esperando a decisão do processo criminal. Perfeito? Ok. Então, ele Entendi. fica efetivamente suspenso, esperando a decisão do processo aí criminal, para que o juiz tome a melhor decisão. Mas, nesse caso, efetivamente, de justa causa, né, todos os meios de prova são efetivamente admitidos em direito. Eu entendo que a colocação do juiz também não esteja errada, tá? Mas eu tenho que ver se existe uma regulamentação para isso, se não existe. O que eu digo é essa regulamentação dentro do próprio contrato de trabalho deste ato. Perfeito? Para que fique mais claro, né? Mas eu entendo, realmente, a Justiça do Trabalho não tem competência criminal, mas eu também não posso fechar os olhos para ele e não aplicar a justa causa. Perfeito? É um tanto que complicado. E a gente tem que entender o seguinte, que este rol aqui, ele pode ser ampliado também, né? Por isso que eu digo, uma elaboração de um bom contrato de trabalho, perfeito, efetivamente que dá sustentação para a gente mandar embora por justa causa. Eu tive olha que loucura, o Átila, o cara abandonou um posto, é uma empresa de segurança que a gente trabalha, e lá tem um livro de ocorrências. Ele abandonou o posto no meio da Avenida Paulista, esse posto fica no meio da Avenida Paulista, sobre a alegação que ele estava ouvindo vozes. Sim, entendeu? Nossa. Ele deixou o ambiente do trabalho sobre a alegação de estar ouvindo vozes. Disse que o lugar era mal assombrado. Ok? Aí você imagina a empresa de segurança que é prestadora de serviços, né? Está escrito isso no livro de ata de ocorrências, entendeu? Que o cara abandonou o local de trabalho porque está ouvindo vozes que o lugar é mal assombrado. E aí? Né? Isso é psiquiatria. Né? Mas e aí? É abandono de posto, não é? Fala aí para mim. Sei lá, né? Olha que situação. O psicotécnico na contratação devia dizer, né? Caramba, rapaz, entendeu? Então, na verdade, Átila, a sua pergunta tem fundamento, tá? Só que aí tem que analisar o que foi juntado de prova, como é que se deu a sistemática, como é que se deu a problemática, tá? Com esse intuito aí de caber a justa causa ou não. Como eu disse inicialmente, a justa causa, né, é a penalidade máxima que a gente pode aplicar a um empregado. Então, eu preciso realmente saber se eu tenho que estar com ela bem caracterizada, senão o juiz não reconhece justa causa. É difícil de reconhecer, hein? Porque a justa causa é ato do empregador. E o empregado vai estar pedindo a nulidade dessa justa causa, né? Vai estar pedindo a nulidade dela. Perfeito? Então, realmente demanda muita prova e vai dar de entendimento, né? Mas eu também não posso fechar os olhos para isso, entendeu? Não há como não aplicar a justa causa. Eu aplico, vai para o crime, suspende o processo trabalhista e vamos ver se vai manter ou não. Simples assim. Tudo bem,
amigo Átila? Tudo bem, professor, obrigado. Professor, mas nesse caso do abandono do posto, não seria motivo de justa causa? Porque a Não? primeira vez que a pessoa fez, não é? Seria uma advertência. Muito pelo contrário, não existe hierarquia. As pessoas têm um erro, né, de achar que primeiro você dá uma advertência, depois você dá uma suspensão de 1 dia, depois você dá uma suspensão de 3 dias, depois justa causa. Não. Como eu disse para o nosso amigo Renato, a justa causa, o princípio que a rege é o princípio do imediatismo. Ela tem que ser dada com imediatidade, sob pena de configurar perdão tácito. Então, cometeu ato faltoso, tá? Efetivamente aplica a justa causa. Você comete um ato faltoso hoje comigo, tá? Não entrega os trabalhos na data aprazada. Se eu responder para você, eu vou pensar, amanhã eu vejo o que faço, lamento de dizer, tá? Eu estou na dúvida dessa justa causa. Eu vou lá ver o que faço. O empregado vai dizer que vai se configurar aí, como é que é o nome? Perseguição a ele, ok? Vai configurar perseguição a ele. Pelo amor de Deus. Justa causa cometeu a justa causa, aplica ela. Na dúvida, não aplica, manda embora sem justa causa e paga todos os direitos. Ponto. A gente não pode ter dúvida. E não há hierarquia. Você pode dar justa causa direto, sem ter advertência, sem ter suspensão, na hora, sem qualquer problemática. Estou aqui dando minha aula, entre um colaborador meu aqui e me xinga, ao vivo aqui, ó. Fala um monte de besteira. Eu vou suspender ele? Não, vou mandar embora na hora por justa causa. Perfeito? Não preciso ter suspensão. Perfeito. Professor, e para o funcionário, para o empregado, a empresa necessita especificar o motivo da demissão? Sim. É obrigatório, a hora que manda embora por justa causa, tá? Sob pena de nulidade dela, você fazer o correto enquadramento nestas alíneas do artigo 482 da CLT. Então, não adianta dizer, mandei embora com fundamento no artigo 482 da CLT. Não resolve isso. Mandei embora, tá? Com fundamento no artigo 482, a linha A, a linha B, a linha C, a linha D, e eu tenho que fundamentar o motivo por qual eu mandei embora. Certo, professor, obrigado. Vamos lá. Então, a gente falou da condenação criminal, desídia no desempenho das respectivas funções, tá? A desídia é a preguiça, né? É a falta culposa, tá? Costuma se caracterizar pela prática de omissão de vários atos. Comparecimento impontual, ausências, produção imperfeita, ok? Então, quando a gente fala de ato desidioso, né? É aquela pessoa que não é cautelosa, que não é prudente, perfeito, que não parece que não está muito muito contente com o trabalho, não está correspondendo, né, com o perfil na empresa. Okay? Então, a gente está falando aí, efetivamente, de desídio. A gente colocou um vídeo uma vez numa construtora, e foi bem interessante. A gente estava tratando, eu sou técnico também em segurança do trabalho, e a gente estava falando de segurança. Perfeito? E colocamos tinha uma vassoura, né, dentro desta... Era uma construção de um prédio, e essa vassoura caiu ao chão. E o pessoal chegando para trabalhar. Todos passaram por cima da vassoura, ok? Até que teve uma pessoa que, ao passar, pisou no cabo da vassoura e ainda assim quebrou a vassoura. Perfeito? Então, não teve uma alma que levantou a vassoura e colocou ela no lugar dela. Ou seja, aquele ambiente de trabalho com aquela vassoura quebrada, aquilo podia espetar alguém, podia machucar alguém. As pessoas souberam pular por cima da vassoura, mas não souberam, né, efetivamente levantar a vassoura e colocar ela num local seguro, ok? Que não acarretasse risco a ninguém, até de uma pessoa efetivamente tropicar, né, tropeçar numa vassoura daquela, vinha, cair, se machucar e assim vai, tá? Mostrei isso inclusive no vídeo, né? Ato de desídia,
de falta de comprometimento, tá? Falta efetivamente, né, uma ausência em relação ao próximo, tá? Um ato de omissão, perfeito. A pessoa viu que aquilo tem um risco, mas deixa para lá, deixa eu pular isso aqui, que dá muito trabalho eu abaixar e pegar a vassoura e colocar ela no seu respectivo local. Ok? Então, tem empregados que não estão nem aí, né? Deixa ver como é que fica, deixa a porta do estabelecimento aberta, não desliga maquinário. Tudo isso pode ser preguiçoso no meio ambiente de trabalho, tem ausências constantes, perfeito? Tudo isso pode ser caracterizado como desídia. Embriaguez habitual em serviço, este inciso reúne todas as duas situações distintas. Se a embriaguez se dá em serviço, basta uma ocorrência para justificar a justa causa. Tá? Então, se a embriaguez se dá em serviço, basta uma única ocorrência. Eu chegar bêbado, tá? Dentro do ambiente de trabalho. Entretanto, caso não seja no local de serviço, exige-se a habitualidade da conduta e também que este fato cause efeitos negativos no ambiente de trabalho. A embriaguez hoje, tá, é considerada doença ocupacional. Então, nesta linha, se a pessoa está fazendo uso, né, de bebida alcoólica, ela tem que ser encaminhada para a previdência social, tá? Para que ela efetivamente possa se tratar, ok? Então, ela é considerada doença do trabalho. Violação de segredo da empresa. Esta linha tipifica os casos em que o empregado indevidamente repassa a terceiros informações confidenciais da empresa. Então, nessa linha, perfeito, eu peço até a vocês, escritório de advocacia é um lugar que efetivamente a gente confidencia, né, é confidenciado muita coisa para nós. Perfeito? Então, por favor, quando vocês trabalharem com a advocacia, a gente não pode, né, contar casos do escritório com nomes, com nome de empresa, com nome de reclamante, porque, de repente, isso cai, né, ao conhecimento de alguém. Eu tive uma situação aqui no escritório, tá, bem complicada nesse sentido, tá, de informações confidenciais da empresa. Eu tinha uma estagiária que eu adorava ela de paixão, adorava, queria muito que ela fizesse parte do quadro de advogados aqui no escritório. Tá? Essa menina era top. E olha que loucura. Ela mora aqui na Zona Norte, tá? E ela conheceu uma moça que tinha um salão de manicure, salão de beleza, vamos dizer assim, lá para os lados da Lapa, ok? Zona Oeste, né? E ela começou a frequentar este salão, ok? E aí, frequentando o salão, conversa vai, conversa bem, a gente estava fazendo aqui o divórcio do dono da empresa. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Conversa vai entre elas, isso e aquilo, e começou a falar, efetivamente, que trabalhava num escritório, assim, a moça falando que estava saindo com um rapaz, papapá, e qual que era o nome desse rapaz, o que ele fazia, até que a moça pegou do meu escritório e falou, pô, engraçado, a gente tem um cliente com as mesmas características. Ah, é igualzinho, eu acho que a gente trabalha para essa pessoa. Aí a menina falou, deixa eu ver a foto dele. A hora que mostrou era efetivamente o cliente aqui no escritório. Olha que eu faço contrato de confidencialidade com todo mundo. Perfeito? Resumindo, o cara era casado e estava saindo com esta moça. Ok? E estava saindo com esta moça. Por isso que ele estava querendo se divorciar da esposa. Deu uma confusão enorme, porque aí a moça contou para o rapaz. A menina saiu da Zona Norte para fazer a unha lá na Zona Oeste para me arrumar confusão. Essa empresa é efetivamente tem uma receita bem boa aqui no escritório. O dono da empresa simplesmente chegou para mim e falou, ou você manda ela embora, ou efetivamente eu encerro o contrato com vocês. Simples assim. Tá, eu prefiro que ela seja mandada embora.
me doeu muito na alma. Eu tive que desligar esta moça, ok? Em decorrência de ela efetivamente ter comentado com a outra. Trabalhou com a gente durante anos, cometeu um único ato faltoso. E eu, por uma infelicidade, tive que mandar essa pessoa embora, ok? Por besteira. Ela tinha um contrato de confidencialidade comigo, não mandei embora por justa causa, como eu disse, era estagiário, né? Mas finalizei o contrato com ela para manter a conta com a empresa. Perfeito que o cara ficou meio ressabiado, falou que não queria efetivamente nada da empresa dele que fosse compartilhado com a atual namorada, vamos dizer assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, sim. Escritório de advocacia, meus amigos, cada pasta tem uma história de vida ali enorme de cada pessoa. Tá? Uma história de vida, assim, bem personalizada, né? Isso tem que morrer conosco. Tem que morrer conosco. Tudo bem? Sim. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Indisciplina se relaciona ao descumprimento de ordens gerais e insubordinação diz respeito ao descumprimento de ordens individuais. Então, quando a gente está falando de disciplina, a gente tem um regramento dentro da empresa, né? Para que seja seguido, ok? Vestimenta, tudo que é de ordem geral, que serve para todos, tá? E a insubordinação, quando o empregador se dirige especificamente para determinada pessoa, para que ela faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, é um ato de insubordinação, tá? Indisciplina, descumprimento de ordens gerais. Recusar-se injustificadamente a utilizar os equipamentos de proteção individual, conforme definido pelo empregador em ordem de serviço emitida para todos os empregados do setor. Então, todos os empregados de determinado setor devem usar EPI. Tá? É uma ordem geral. Insubordinação, ordem individual. Recusar-se a proceder à entrega de mercadorias a um cliente da empresa, estando esta tarefa incluída em suas atribuições e contrariando as determinações da chefia imediata. Professor. Quem fala? Renato, desculpa. E aí? Em restaurante, por exemplo, tem um padrão... Qual restaurante você trabalha, amigo? Eu fiquei até com fome agora. Fala aí. Eu iniciei trabalhando no Outback e depois fui para o Fridays. Você iniciou trabalhando no McDonald's. Entendi. E você está trabalhando hoje ou não? Atualmente? Não, eu saí porque era muito puxado, muitas coisas. Tipo, eu adoro essa área, porém acabei tendo até problemas de depressão e várias coisas por questão do cargo de confiança. Qual Outback que você trabalhava? Mas então... Qual Outback que você trabalhava? Qual loja? Fala aí para mim. Tá. Eu trabalhei no Outback e, por fim, no Fridays, quando ele voltou para o Brasil. Mas qual loja? Qual loja? Qual loja? Desculpa, tava meio baixo aqui. Eu trabalhei no do Center Norte, o Outback, e o Fridays do Cidade Jardim. Eu ia vir pro do Center Norte quando inaugurou no Center Norte, só que aí eu pedi as contas. Entendi. Eu já você já deve ter me servido para lá. Eu sempre fui muito no Center Norte. Certeza. É o melhor do mundo, né? O que mais lucra. Sim. Compensação mais cheio também. Oi? E compensação mais cheio também. O mais cheio, só que os funcionários ficam felizes pra caramba, que eles ganham bem, né? O salário em carteira, vamos dizer assim, é baixo, mas a comissão é muito alta, o serviço. Entendi. Mas então, por exemplo... Amigo, vamos lá. Não, pode perguntar, desculpa. Não, você que ia fazer a pergunta. Tá. Por exemplo, quando eu trabalhei no Fridays, eles tinham um padrão de vestimento um pouco diferente do Outback. Eles pediam um padrão mais social, tênis social para os garçons, etc. Porém, teve um garçom que uma vez debateu comigo que a empresa pedia, mas não fornecia essa parte da vestimenta, que era o sapato social, uma calça social, e eles constantemente entravam na cozinha em partes que não tinha o tapete emborrachado e o tênis social não era antiderrapante. Tipo, isso inflige alguma coisa? A pergunta é, tinha regulamento da empresa dispondo a respeito disso? Tinha um regulamento que os funcionários da cozinha
a empresa fornecia, assim, botas antiderrapantes, porque eles ficavam... Minha pergunta, tinha um regulamento da empresa dispondo a respeito disso ou não? Isso eu não sei. Sempre me passaram que era norma da empresa. Se é norma da empresa, é uma norma de ordem geral, que serve para todos. Ok? Aí tinha que se dar o efetivo cumprimento. Então, essa é a primeira situação. A segunda o contrato de trabalho previa alguma coisa nesse sentido? Sim, quando o pessoal era contratado, estava lá informando o padrão do uniforme e quais partes do uniforme a empresa iria fornecer, dependendo da área que a pessoa fosse efetuar o serviço. Entendi. Então, meu amigo, tinha que cumprir. Além de ter o regulamento da empresa, ainda tinha, segundo você, tá? O próprio contrato de trabalho também previa, então não tinha muito o que fazer, tem que cumprir o que foi determinado pelo empregador. Beleza? Entendi, tranquilo, então. Vamos lá. Professor, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Quando o senhor fala de indisciplina, que é descumprimento de ordens gerais, eu gostaria de entender um caso. Minha vida toda eu sempre trabalhei em padaria. Em uma certa ocasião, eu trabalho com venda de bolos. Uma certa ocasião, tinha um bolo que ele estava inapropriado para consumo, porque ele era de recheio de morango e os morangos já tinham começado a passar do ponto. Eu retirei esse bolo e levei para a confeitaria para que o confeiteiro desse o parecer dele sobre esse bolo. A gerente da loja veio que nem um leão para cima. Você não tem essa autorização para tirar um bolo. Eu falei, mas o bolo está impróprio. O cliente já reclamou. Eu levei para o confeiteiro para ele dar o aval dele. E ela começou a falar, me ofender. Nesse ponto, eu pedi as contas. Só que quando eu fui pedir as contas, constava uma advertência por indisciplina. Estava correto? Não, é insubordinação, é que as pessoas não sabem, né, a diferença de indisciplina e insubordinação. Na verdade, um ato de insubordinação. É uma ordem individual, foi direta para você, não foi para todos. Ok, obrigado, professor. Vamos lá. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga lá. No caso, eu já trabalhei em várias empresas, uma delas fornecia o uniforme completo para o funcionário e outra não. No caso da empresa fornecer o uniforme para o funcionário e num certo dia o funcionário esquece aquele uniforme, eu posso, no caso, dispensar ele para ele ir para casa porque ele está descumprindo uma regra da empresa que é trabalhar com uniforme. Esse funcionário, na época, ele pediu as contas logo em seguida e depois ele ingressou com uma ação contra a empresa falando que foi um ato ilegal ter dispensado o funcionário naquele dia e na parte da lei, a minha conduta foi correta de ter dispensado o funcionário, porém, o desconto do dia depois, no processo trabalhista, ele ingressou depois como se fosse uma conduta de perseguição contra ele, porque os outros funcionários, quando acontecia isso, a gente sempre tinha uniformes à parte, né, que a gente conseguia fornecer. Nesse certo dia que aconteceu isso, não tinha. Isso se caracterizava ou não? Na minha opinião, não se caracterizava, entendeu? Não se caracterizava. Não se caracterizava. Qual foi a decisão disso? A decisão foi a favor do funcionário. Porque a empresa, a partir do momento que a empresa dava, né, que o juiz alegou, que fornecia para outros funcionários esse uniforme à parte, mesmo que emprestado, e nesse certo dia não tinha, ele poderia ter trabalhado sem o uniforme. Por isso que não caracterizava. Não caracteriza a demissão por justa causa. Perfeito. Então, foi um ato, na verdade, não faltoso do empregado, foi um ato faltoso da empresa. Ela que cometeu
faltoso. Tá, professor, a minha outra dúvida. Por exemplo, que nem eu já trabalhei numa empresa, né, que foi o Cinemark, que tem a parte lá do snack, que o funcionário ele tem que trabalhar com as botas antiderrapante, por causa devido à manteiga que tem lá, e aí o piso escorregadio. Se o funcionário ele se recusa de utilizar o EPI, no caso, o gerente ele pode dar advertência para o funcionário, correto? E se venha a ser várias vezes ele se recusando de não usar o EPI, a gente pode caracterizar uma justa causa, correto? Correto. Pode sim. Com certeza. Professor, em relação a essa pergunta que ela fez... Aqui, ó. Desculpa. E disciplina. Utilizar os equipamentos de proteção. Cabe aqui, exemplifiquei, inclusive. Em relação a essa pergunta que ela fez, uma vez um rapaz foi dar bronca por ele não estar utilizando a luva de aço para cortar os legumes de abertura, e ele disse que ela dava alergia nele. Tipo, tem alguma coisa a ver assim? Tipo, ele realmente pode ficar sem usar só por dizer que dava alergia? Não, jamais. Entendeu? Porque a alergia ainda é tratável. Agora, se ele cortar esse nervinho que liga um dedo ao outro, ele vai perder o movimento de pinça. E ele vai ser um aleijado para o resto da vida. Perfeito? Ele nunca mais conseguirá pegar nada. Entendi. Perfeito? Então, ele perde o movimento de pinça. Então, aí, efetivamente, ele teria que achar uma outra circunstância, com uma outra luva por baixo, não sei. Passar algum creme, pensar em alguma coisa. Perfeito? Perfeito, obrigado. Abandono de emprego. Pode ser caracterizado como decurso de um período determinado de ausência ao serviço. Tá? A doutrina tem utilizado o lapso de 30 dias. Ou seja, 30 dias sem prestar trabalho será configurada como abandono de emprego. Eu vou parar por aqui. Pode ser, meus amigos? Vamos tomar um café ou não? Sim ou não? Beleza. Tô na minha Beleza, quarta. professor. Minimizar isso aqui. Pô, Rita, hoje pouca gente entrou na minha aula. O que está acontecendo? Tá acontecendo que todo mundo gosta da sua aula, professor. E todo mundo está interagindo. Só entrou 11 pessoas. Eu estou dizendo que entrou poucas pessoas. Não, é as pessoas que entram todo dia. Nossa sala só tem 25, professor. Nossa sala é pequena. 25, fora um, que assim, que eu saiba, tem uns que já saíram da faculdade. Então, acho que nós estamos em torno de 20 e poucos alunos mesmo. Entendi. Então tá bom, vou tomar um cafezinho, daqui 20 minutos eu volto, pode ser? Tá. Até mais, tchau, tchau. Rita, como é que tá os trabalhos aí? O pessoal está entregando, professor.